Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sou a Edna, estamos aqui com a Daisy para mais um episódio do nosso Pode Comercializar, edição especial em comemoração ao aniversário da cooperativa. E o nosso convidado de hoje é o Anderson, nosso diretor de negócios. Seja bem-vindo, Anderson. Então, conta para nós um pouquinho da sua trajetória aqui na cooperativa, como foi esse caminho até chegar aonde você está hoje. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, de poder estar compartilhando aqui com vocês um pouco da minha história, dar um bom dia, para todos, e dizer, que é uma grande satisfação hoje estar aqui participando dessa gravação com vocês. Bom, a minha história na cooperativa ela começou há bastante tempo. Foi em 2001. Eu comecei a trabalhar na cooperativa no dia 20 de junho de 2001. Fui registrado efetivamente no dia 2 de julho. Naquela época podia, hoje não pode mais, mas naquela época podia. Então, eu iniciei mesmo como de fato registrado dia 2 de julho de 2001. Quando eu cheguei aqui, a cooperativa tinha recém trocado, não fazia muito tempo, de sala, onde ela veio da cooperativa de produção, onde ela iniciou as atividades e estava lá até pouco antes desse tempo, e na antiga Cooper Norte. E aí ela veio para uma sala nova, próxima aqui onde a gente está hoje, na sede, e eu comecei trabalhando ali e fui concluir a arrumação de algumas coisas assim que eu cheguei. Arquivos, coisas que ninguém mais quer fazer, E a gente, quando chega, num primeiro momento tem que fazer de tudo, fazer, E a gente quer um emprego, a gente quer fazer, tem que mostrar, a gente vai lá fazer. Então, foi organizar o arquivo, Algumas caixas, papelada velha, limpeza, enfim, ajustar tudo aquilo, arrumar e organizar aquilo para ficar certinho no arquivo, Depois desse tempo, ali, acho que foi uns 15, 20 dias no máximo fazendo isso, após isso, então, eu comecei auxiliando outros colaboradores, outros funcionários na cooperativa, na parte de cadastro, na parte de crédito. Na parte de cadastro, inclusive, para mim receber meu salário, eu tive que abrir a minha conta, E era na máquina da datilografia uma fichinha que nós preenchia, Depois só lançava no sistema, para ter. Mas era assim, que se não abrisse, não recebia salário, Então tinha o desafio de fazer. E aí eu comecei, então, a ajudar ali, organizar também estavam fazendo uma mudança nos cadastros, no arquivo de cadastro, Estava auxiliando na parte também de recuperação de contas, prejuízo, trabalhando nisso, buscando, visitando alguns cooperados. A cooperativa, há um tempo, ela tinha, antes de eu entrar um pouco, ela tinha fechado algumas unidades, E tinha ficado algumas coisas para trás, então a gente ia buscar, recobrar essas contas, fazer isso na região de Irineópolis, ali próximo a Porto União também, mas no interior, Depois desse período ali, eu fui aprender serviço de caixa com a Rose, Roseli, que hoje já aposentou, já saiu da cooperativa, mas ela me ensinou a trabalhar no caixa, onde eu fui aprender ali na agência de Rio Negro, para poder cobrir férias dos outros colaboradores que trabalhavam no caixa. E naquela época, nas agências, trabalhava geralmente o caixa sozinho, e ele fazia tudo. Ele abria a conta, abria a cooperativa, fazia o serviço de caixa, fazia o cafezinho, o chimarrão, enfim. E aí, então eu fui ali aprender naquela época, final de 2001, para poder fazer as férias do pessoal. Então aprendi ali o serviço de caixa, trabalhei em caixa por um período. Após isso também, que eu cobri férias ali e outras agências aqui próximo, eu fui uns 2 ou 3 meses indo para a agência da Águas Claras, que nós tínhamos lá no interior de Rio Negrinho, do lado de Volta Grande. Então, lá eu fui uns 3 meses para lá, eu ia todo dia de Mafra, fazendo caixa, abertura, trabalhava sozinho, Até aí depois que a gerência contratou um novo funcionário, aí aprendeu, então aí eu voltei para a sede, trabalhar no PA da sede, Aonde, nesse momento, estava sendo implementado o SBP, Sistema de Pagamento Brasileiro, Que aí eu fui aprender ali, para poder fazer essa parte na cooperativa, que ele entrou foi em 2002, se não me falha a memória, 2001, 2002, então estava iniciando as atividades ali. Aí eu fui aprender essa parte ali, compensação, conta corrente, abertura, fechamento dos sistemas, Nós éramos em 2 pessoas, então eu fazia parte da abertura de sistema de manhã, Nós trabalhávamos num sistema offline, Não é como é hoje, que a gente abre a tela e tudo já está funcionando.
mas a gente tinha um monte de atualização pela manhã, então eu chegava às 7h15, 7h20 na cooperativa, recebia todos os arquivos que vinham do banco de compensação do dia anterior, né, que eram processados à noite, e aí, após isso, então, fazia o processamento interno e encaminhava a atualização para cada agência. Aí cada agência baixava para poder atualizar o seu sistema, né, e começar a iniciar as atividades de trabalho no seu dia. Então, fiquei fazendo isso por um período, até que depois o sistema migrou ali em 2002, 2003, se não me falha a memória. A gente migrou do sistema, foi para o SysBR, que nós temos hoje, né? Claro, numa versão bem diferente do que tem hoje, né? Poucos módulos daquilo, se tiver algum do que migrou na época, mas já era um sistema online, né? Então a gente tive a oportunidade de passar por toda essa trajetória, fazer parte de toda essa mudança interna na cooperativa e de sistema e de tudo ali que a gente tinha, né? Nessa época eu cuidava também da parte ali, além da compensação, dos convênios. Logo após isso, também eu assumi uma parte da TI junto, né? Eu lembro que quando me chamaram para assumir a TI, né, o presidente, o vice-presidente e o gerente na época, me chamaram numa sala, fecharam a porta lá e me fizeram a proposta, né, para mim assumir. Eu não sabia nem por onde começar a desmontar um computador, né? Então, aí eu fui bem sincero com eles naquele momento, falando que eu não sabia, mas eles acreditaram, né, em mim. E naquele momento eu fui fazer um curso, então, né, assumi o desafio, mesmo sem saber, fui fazer um curso, aprender tudo para poder fazer esse trabalho na cooperativa, né? E aí fiquei fazendo esse trabalho por uns bons anos, né? Formatando, desmontando, ajustando, instalando sistemas, tal, tudo que a gente precisava ali, né? Então, desafio que transforma, né? Desafio que transforma, realmente esse transforma, né? Então, e aí ali foi até 2011, 10, 11 mais ou menos, aonde a cooperativa montou uma reestruturação. Então eu trabalhava nessa época ali na parte convênios, conta corrente também, né, devolução de cheques, enfim. E aí nós passamos, então, a cooperativa passou por uma reestruturação, num planejamento estratégico, aonde nós iríamos ter, foi criada a gerência, né, gerência de crédito, de comercial. E aí eu fui convidado naquele momento ali para assumir a gerência comercial da cooperativa. Então assumi essa gerência, né, onde a gente quase não tinha receitas de serviços, de produtos, assim, muito pouco ainda na cooperativa. E naquela época, então, né, que eu tive ali a oportunidade de ter pessoas, né, ao meu lado que foram muito comprometidas junto comigo, aonde hoje nós temos uma carteira bem significativa na cooperativa. Também nesse momento ali desenvolvemos a parte de marketing, né, na cooperativa, a parte de sair um pouco mais para fora, falar do cooperativismo, aonde nesse momento ali eu tive a oportunidade de fazer um treinamento com profissionais do Banco Central do Brasil sobre educação financeira. Aproveitei a oportunidade naquela época. Para mim era uma dificuldade muito grande falar em público, né? Mas naquele momento ali eu comecei a fazer isso. E aí eu fiz essa formação, lembro que era uma semana em Florianópolis, né, uma formação bem intensa, para a gente poder falar sobre educação financeira. E hoje eu tenho o privilégio de poder representar a cooperativa em muitas situações como essa, falar um pouco disso, falar sobre educação financeira, que eu vejo que é um diferencial que a gente pode causar, né, impactar as pessoas também hoje, então, que nós temos aí. Então, tive o privilégio, né, de ter pessoas que me ajudaram, né, em todo esse percurso de montar tudo isso, de ajustar, participar de tudo isso, né, e estar ao lado também de pessoas boas, né. Aí, em 2018, então, eu fui convidado para assumir como diretor de negócios, né, e coincidentemente, no mesmo dia em que eu fui registrado, dia 2 de julho, eu também assumi, nesse mesmo dia, tomei posse como diretor de negócios na cooperativa. Então, é uma data para mim bem marcada, né? Porque é no dia 2 de julho, então, que eu tive esse registro e esse privilégio de ter
o assumir também como diretor, né? Então, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo aí um trabalho frente à diretoria com responsabilidades cada vez maiores, né? E procurando sempre fazer aí com que a cooperativa continue se desenvolvendo, continue crescendo, continue buscando, né, o melhor cada dia, mais cooperados, e a gente mudar um pouco aí a comunidade e também as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bem, que trajetória linda. Nossa. Então, Anderson, com a sua experiência na cooperativa, quais valores e práticas você considera essenciais para construir uma trajetória profissional significativa e gerar um impacto positivo no cooperativismo? Bom, a experiência que eu vejo hoje na cooperativa que a gente tem e valores, práticas, o que eu vejo assim? Um dos primeiros pontos que a gente vê no cooperativismo, né, são as pessoas. Então é estar próximo das pessoas, é ouvir as pessoas. Quando a gente fala em pessoas, não são só colaboradores ou só funcionários, também o cooperado, né? E isso é algo muito importante no cooperativismo hoje, porque a gente consegue estar próximo das pessoas, né? Atender às suas necessidades, aquilo que as pessoas precisam de fato, né? De uma instituição financeira. Outro ponto que eu vejo para mim que foi e continua sendo de extrema relevância é aprender, né? É estar estudando, né? Eu coloquei assim como uma busca constante pelo conhecimento, né? Eu gosto muito de participar de cursos, treinamentos, e eu vejo que isso é um valor que a gente leva para a vida da gente. A gente não fica não ocupa espaço, né? Então, e a gente sempre tem as oportunidades, experiências que a gente vive em determinadas situações, a gente lembra disso e vai usando para resolver, né, os problemas e as coisas que vão surgindo no nosso dia a dia, né? Então, isso para mim é um dos pilares principais que eu vejo hoje, né, para um profissional, né, estar constantemente estudando, né? E o mundo muda muito rápido hoje, né? As coisas mudam muito rápido, né? Então a gente tem que estar em constante desenvolvimento e sempre buscando isso. Outro ponto que eu vejo muito importante também é a intercooperação, né? Eu gosto muito de, quando a gente participa de reuniões na central ou mesmo fora, de estar em contato com outras cooperativas, conversando, né? Vendo boas práticas, vendo onde acertou, onde errou, estar fazendo essa troca para que a gente possa estar ganhando e também compartilhando experiências, né? Onde a gente leva, ganha bastante e traz novas coisas também para ser feito dentro da cooperativa, né? Então, essa troca de ideias com as outras cooperativas, para mim, também é muito importante e gosto muito de fazer, aproveito cada oportunidade que tem quando a gente está fora ou em treinamentos na central, que tem os intervalos, né? A gente sempre busca estar fazendo essa troca, que isso agrega e a gente cresce bastante também. E traz muitas ideias novas para a cooperativa. Muitas ideias. Isso é essencial. Muito bem. Quais os desafios e conquistas marcaram sua trajetória desse funcionário até se tornar diretor da cooperativa? Desafios tem bastante, né? Eu brinco sempre, né? A gente passou por como eu mencionei antes, né? Uma mudança muito grande em sistema desde que eu entrei, né? Participar de tudo isso foi um desafio muito grande, né? Assumir coisas que a gente não sabia como fazer, mas assumia e corria atrás e aprendia a fazer, né? Então isso foram desafios que fazem com que a gente cresça, né? Tanto profissionalmente como pessoalmente, principalmente, né? E são experiências que a gente leva para a vida, né? Eu vejo assim que, para mim, a questão de se adaptar a isso tudo, essas mudanças constantes que a gente tem na vida e também no sistema financeiro, nós especificamente no sistema hoje Sicoob, nós temos muitas mudanças quase que diariamente, né? Eu acredito que assim, a principal coisa que assim que a gente tem que ter é essa adaptação, né? Para que a gente possa estar sempre fazendo coisa nova, fazendo o melhor aquilo que está em nossas mãos para realizar, né? Eu vejo que isso hoje é um dos pilares principais também que a gente tem aí, estar se adaptando, né? Para fazer parte desse sistema maior aí e conseguir realizar as entregas que nós precisamos realizar para os nossos cooperados, né? Eu vejo assim, atingir os objetivos que a cooperativa tem, né? O objetivo principal sempre da cooperativa, o que é? São as pessoas, né? Então, não existe cooperativa sem pessoas, né? Não é a cooperativa que tem pessoas, né?
são as pessoas que têm a cooperativa, né? E a gente está aqui para atender isso, né? Para facilitar isso, né? Claro, temos normas, regras, mas os desafios são esses, né? Que a gente compartilhe, que a gente adapte essas normas, essas regras à necessidade que tem o nosso cooperado, a necessidade que tem de atender, né, a sociedade onde a gente está inserido, então, para isso, né? Perfeito. E para finalizar, qual conselho você daria para quem está começando e com vontade de crescer dentro da instituição? Um conselho. Bom, tem um ditado que diz: conselho não fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas assim mesmo. Conselho, o que eu vejo assim? Aproveitar cada oportunidade, né? Uma coisa que eu vejo e a gente analisando hoje, quando a gente conversa com algumas pessoas que a gente às vezes vai promover, dar alguma oportunidade interna, tem pessoas que abraçam de cara, né? E enfrentam. E não se preocupam como vai fazer, eu vou ganhar mais por isso, não vou ganhar, né? E isso, assim, o que ela aproveita a oportunidade de crescimento, né? Então, isso eu vejo assim que é algo que a gente precisa ter em cada um de nós para que a gente posso não ganhar, às vezes, um salário por aquilo que eu estou fazendo, mas eu estou ganhando experiência, eu estou ganhando vivência naquilo, eu estou me conectando com pessoas novas, tendo ideias diferentes para aprender, para fazer, para poder estar apto, de repente, para um desafio maior ali na frente, né? Então, é isso que eu vejo assim que é uma coisa assim que a gente tem que ter dentro de nós. Eu sempre gosto de estar aproveitando as oportunidades quando elas aparecem, né? Então, assim, porque a gente sempre tem um ganho. Às vezes é financeiro, às vezes não, mas é um ganho também que a gente tem, né? Nem que seja o relacionamento com pessoas, conhecer novas pessoas, essas ideias, então. E o outro ponto que eu vejo aqui, né, que eu mencionei ali em cima já como um dos princípios, é estar aprendendo, né? Sempre buscando novos conhecimentos. O que eu vejo assim hoje? Nós temos muita informação, muito material em nossa mão, muita coisa, mas muitas vezes a gente não se atenta a essas coisas, a buscar isso, a trazer para o nosso dia a dia, né? Então o que eu vejo assim é estar buscando esse conhecimento, o que isso agrega ao meu serviço, o que isso agrega à minha prática no dia a dia, né? Para eu fazer o meu melhor, né? Então o que eu vejo assim, a gente tem que fazer sempre o melhor que a gente tem. As oportunidades, elas aparecem. Nem sempre é no momento que a gente acha correto, né? Mas as oportunidades, elas vão aparecendo. E se a gente está preparado, se a gente tem uma vivência já daquilo mesmo que eu fiz de forma voluntária, né, lá atrás, com certeza isso no momento ele vai vir e vai somar, né, para a gente poder crescer dentro de uma instituição, né, dentro do Cicobi Credinorte, como se não for aqui em qualquer outro lugar, né? Conhecimento, ele vai com a gente, ele é nosso, né? A gente, quando sai, ele não fica. Então, o conhecimento, para mim, é uma das principais coisas que eu digo assim, que nós devemos buscar, porque com certeza, quando a oportunidade aparecer, nós vamos estar aptos e prontos para assumir, para estar preparado para desenvolver aquela função, né? E sempre as oportunidades aparecem. Perfeito. E agradecemos, primeiramente, né, por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco da sua história com a gente. Com certeza foi uma conversa cheia de experiência e aprendizado, e que esse bate-papo, né, nos incentive cada vez mais a enxergar o cooperativismo como um exemplo de uma construção coletiva e diária. Agradecemos a todos por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Obrigada, Anderson. Tchau, pessoal. Muito obrigado.